esse é o papel que a gente espera, né, Alexandre? Quando a gente fala Sim. assim, o nosso filho está indo para a escola, a gente pensa o quê? No cuidado, na educação, até porque ali ela está aprendendo não só sobre português, matemática, enfim, ela está aprendendo a se relacionar. Sim. Um dos papéis essenciais da escola, né, é esse. Além da escolarização, um dos papéis da escola é justamente você ter um ambiente de socialização. Um ambiente em que as crianças, eu sempre falo que as crianças se desenvolvem no contato com outras crianças. Os adultos têm que ser treinados, têm que ter consciência sobre isso para entender que eles têm que permitir esse espaço. Ele tem que dar um espaço de fala para essas crianças, tem que ter espaços adequados para essas realidades que são tão diferentes entre elas. Tem que haver respeito, tem que haver dignidade, tem que haver o direito sendo exercido, tem que entender que se é uma criança, ela tem o quê? Etapa de desenvolvimento. E esse desenvolvimento, ele precisa ser respeitado, ele precisa o quê? Considerar a singularidade de cada um. Não pode ter o que uma tentativa de corrigir a diferença, como a gente vê nas imagens, como se ele precisasse o quê? Do medo para lidar com ele. Às vezes as pessoas pensam, porque foram educadas assim, que é com medo, que é com ódio, que educa, e não é. Não se aprende com a dor, se aprende com o amor, se aprende com o acolhimento, se aprende com a gente ter espaços e profissionais bem preparados para isso. Pois é, ali naquela imagem a gente vê ainda o cuidador, a gente vê um professor auxiliar, tem alguns momentos que esse professor auxiliar até parece, né, tentar acalmar, mas ainda assim, o que fica registrado para essa criança é o quê? É uma cena de grosseria, de brutalidade, de violência, a criança chora. Quais traumas que isso pode deixar numa criança, Alexandre, num adolescente? Quando a gente fala, ainda mais com pessoas com diagnósticos, Roberto, é muito importante que o diagnóstico seja considerado. Por quê? Porque ele vai precisar de alguns cuidados, vai ter algumas necessidades muito singulares. E nesses casos, quando tem um trauma e já tem também um diagnóstico do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento, a gente vê que pode haver várias regressões, que o medo, que aquele constrangimento, que aquela falta de respeito pode oferecer. Então, um dos possíveis traumas que a gente pode dizer de mais de imediato é o pós-traumático, o transtorno de estresse pós-traumático. A criança fica com medo, ela não quer voltar a um ambiente em que ela sofreu trauma, ela pode ter várias regressões no ensino-aprendizado dela, ela pode voltar a fazer o xixi na cama, ela pode ter medos de ambientes diferentes, ela pode voltar a ter movimentos, às vezes, estereotipados, que é quando ela fica angustiada. Então, são várias possibilidades que a gente vê que podem atrapalhar o desenvolvimento e vida social e que essa criança consiga se lançar para o outro, para si, né? E se aventurar na vida por causa de traumas como esse. Alexandre, eu tenho 2 filhos, tenho filhos típicos. Como que eu posso, como que os nossos telespectadores que também estão agora acompanhando o programa podem incluir a mim, os meus filhos, a sociedade, para que a gente possa, de alguma forma, ajudar para que eles caminhem positivamente. Uhum. E isso é muito interessante, porque a inclusão não é colocar um espaço para que eles ocupem, é colocar um espaço que todos possam ocupar, conviver, viver juntos, né? E isso que a gente está trazendo não é só um trabalho também com a criança que é vítima de uma violência como essa, ou que tem um diagnóstico, mas também às vezes a gente tem que trabalhar a família também, porque às vezes a família tem muita dificuldade de lidar com isso pelo desconhecimento, porque a família também tem pressão dos próprios parentes às vezes em relação àquela situação. Então é um preconceito que a gente chama de preconceito com os transtornos ou algum diagnóstico de psicofobia. Então é isso que a gente tem que trabalhar, de conscientização, de respeitar, e não é só respeitar não, é acolher, incluir a diferença. Né? Então, não basta apenas respeitar ou tolerar, porque na tolerância eu não incluo. O que eu posso, por exemplo, ensinar aos meus filhos nesse respeito, nesse amor, nesse acolhimento ao colega que tem uma deficiência? Esses gestos que a criança pode ter com outras crianças na escola, quando a criança está brincando às vezes num parque, numa praça, né, também, as frases que os pais dão para ele de inclusão, de comunicação sobre a outra criança, faz toda a diferença, porque às vezes os pais, e eu estou falando de coisas muito simples, às vezes o pai pega o filho pelo braço e separa, tira, vem para cá, e separa como se aquela outra criança
fosse contagiosa. Né? Não inclui a criança. Então, às vezes, não tem fórmula mágica nenhuma. É esse gesto mesmo de inclusão, respeito, de participar, de brincar junto, né? Entender que nem todo mundo fala, se comunica do mesmo jeito, né? Então, tudo isso, às vezes tem leituras, tem literaturas muito bacanas que podem também os pais comprar para ler com os filhos, né? De todas as formas de inclusão. Então, tudo isso é interessante, Roberto, porque a gente consegue fazer esse trabalho de consciência, de inclusão, de respeitar as diferenças, né? Então, esses gestos vão demonstrando. Por quê? Eu sempre gosto de falar isso aqui, né, Roberta? Que educação se dá no gesto, na imitação. A criança tem o pai como grande exemplo e ele vai demonstrar isso com os próprios gestos. E, Alexandre, o que chama atenção nesses casos é que, geralmente, quem que acolhe essas pessoas nesse momento? As pessoas da mesma idade da vítima. É muito curioso a gente ver nos dois casos que quem faz a rede de proteção, de apoio, não são os adultos. Quem deveria ser, né? Quem teria maturidade. Quem tem ali entra como força política que não é partidária, mas como intervenção social, de garantia do direito, de respeito, são pessoas da mesma idade da vítima, né? No primeiro caso, um colega que vai e faz a denúncia, nesse caso, uma colega que filma da mesma idade do jovem, filme escondido para poder fazer a denúncia. E é quem mais se sensibiliza, porque se identifica, tem uma relação de identidade, de identificação ali com a pessoa da mesma idade. E isso é muito interessante, que os adultos estão muito despreparados nesses casos. Não são rede de proteção, são justamente aqueles que fazem a violação. Então é muito interessante a gente perceber que os jovens, eles são protagonistas, inclusive, nessa garantia de direitos e na proteção com o outro. Sinal de que essa nova geração, na verdade, está dando um banho na geração antiga que precisa se atualizar. Eles são muito mais conscientes, tá, Roberto? O acesso à informação, nesse caso aqui, mostra o quanto isso é importante para garantir direito e saúde mental. Agora, Alexandre, para a gente finalizar, que bom que ali naquele caso, né, um outro coleguinha viu tudo que estava acontecendo, tinha câmera também de segurança, agora nem sempre tem. Quais são os sinais que os pais podem identificar nos filhos que algo de errado pode estar acontecendo? Olha, se for um caso, a gente pode falar de casos de com ou sem transtorno em si, né? Porque quando tem um transtorno, a gente percebe que as respostas, existe uma hipersensibilidade. Então a reação é muito maior, muito mais intensa, né? Vamos dizer assim, você consegue perceber isso com mais intensidade. Então, mudanças de comportamento, mudanças de rotina, a criança começa a ter medo de voltar para o ambiente que foi agredido, sofreu aquela violação, aquela violência. Muitas vezes ela vai ter mais dificuldade de fala, às vezes ela começa a ficar mais calada, mais quieta, se isola um pouco mais, né? Pode ter, dependendo da idade, uma regressão até mesmo quanto a fazer suas necessidades, para ir no banheiro, ou enquanto está dormindo faz, às vezes, um xixi na cama. Então, um outro sinal que acontece também é a agressividade. A criança pode ficar agressiva e a agressividade é um sinal de pedido de ajuda. Não é que você tem que corrigir apenas aquela agressividade ou evitar que ela fique agressiva. E uma coisa importante também, Roberta, é que às vezes os pais não fizeram uma avaliação com o filho. Às vezes percebe que tem alguma dificuldade de comunicação, de aprendizado ou coisa assim, e às vezes força a criança a ter a mesma educação que eles tiveram. E isso também é precisa de muita cautela. Então é importante que os pais reconheçam essas dificuldades, muitas vezes, e procurem uma avaliação psicológica, enfrentem seus preconceitos e seus medos, né? Porque quando você lida com isso, você vai ver o quanto que melhora todo mundo. Perfeito. Acho que a gente encerra esse estúdio com um grande recado para as famílias. Obrigada, Alexandre Brito. Eu que agradeço.